Saudações, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Agradeço se você se inscrever e compartilhar nossos vídeos, assim como seus comentários, será de grande valia. Vamos para o tema de hoje, que é o mistério da pirâmide de Gizé revelado nas Escrituras. Primeiramente, quero dizer que os textos usados nesse vídeo é de autoria do irmão Luiz Shimoyama, do canal Reino Eterno do YouTube, o qual eu agradeço e recomendo a todos que não o conhecem a se inscreverem em seu canal. Até hoje, nenhuma ciência foi capaz de explicar com coerência como foi construída a Grande Pirâmide de Gizé. Até hoje, a sua parte visível era um mistério. E agora, com a descoberta da sua parte subterrânea, quem seria capaz de explicar esse mistério? Só existe um profeta de Deus que pode, e o nome dele é Enoque, chamado por Deus de escriba da retidão. Quem iria nos dar o conhecimento cétuplo de todas as obras de Deus? E por que até os cientistas mais famosos e inteligentes não conseguem explicar esse mistério? Vejam os detalhes que aos homens foi dado a conhecer somente para eles entenderem que nada podem explicar corretamente sem a palavra de Deus. As pedras da Grande Pirâmide de Gizé pesam em média 2,5 toneladas cada, mas eles afirmam que alguns blocos podem chegar a 15 toneladas. A pirâmide é composta por cerca de 2,3 milhões de blocos. Sim, isso foi dado a eles conhecerem somente para provar que esses tais nada sabem. A Grande Pirâmide de Gizé é a maior pirâmide egípcia. Sua altura original chegava a mais de 140 metros. Foi a mais alta estrutura feita até os tempos das fases finais da Revolução Industrial. Ora, nem em nossos dias os homens são capazes de mover essas pedras e nem podem replicar uma obra como essa. E o mais intrigante para os homens, que faz bugar qualquer cérebro, deve ser o seguinte: apesar dos homens conseguirem, através da energia nuclear, através de equipamentos de última geração, construírem prédios arranha-céu e prédios tecnológicos com portas automáticas com energia e conforto, com água quente disponível até mesmo em seu último andar, com academia e restaurantes embutidos dentro deles e prédios com tecnologia Wi-Fi, o que é realmente tudo muito incrível. Mas apesar de tudo isso, eles não conseguem mover as pedras de um monumento mesopotâmico antigo e nem conseguem replicar algo que seja pelo menos 50% semelhante. Pois aí que entra o poder e a sabedoria de Deus, para confundir tanto os ímpios como os hipócritas que se dizem iluminados pela palavra de Deus, mas negam o profeta Enoque quando se encontram com ele. Em Enoque capítulo 10 está a resposta para esse mistério, que é uma resposta simples e direta, que não precisa de conhecimentos tecnológicos, e nem contas incompreensíveis, nem narrativas e narrativas filósofas para poder entender. O que é realmente preciso é reconhecer que Enoque é palavra santa e inspirada por Deus e que ele não entrou no primeiro cânon bíblico por conta da falta de sabedoria dos bispos católicos e por conta de soberania de Deus em escolher deixar alguns livros fora do cânon para ele mesmo criar todo esse mistério e provar muitos corações no tempo do fim. E o profeta Enoque também não entrou no segundo cânon, o que é ainda pior. Porque um monge antissemita, no lugar de somar, subtraiu ainda mais livros sagrados do primeiro cânon bíblico, pois esse infeliz tirou 7 livros incríveis do primeiro cânon, o qual Deus permitiu que os homens fizessem. Pois se não tivesse a mão de Deus no primeiro cânon, Satanás teria queimado tudo pelas mãos do Império Romano. E entre esses 7 livros, os 2 maravilhosos livros de Macabeus foram removidos por esse tolo reformado. E se Deus não interviesse, esse cego teria removido Tiago e Apocalipse também, e todos deveriam conhecer esses fatos históricos. Agora vamos para a explicação do mistério. Vou explicar para vocês esse mistério resumidamente em poucas palavras. Essa pirâmide foi construída pelo arcanjo Rafael e foi ele quem abriu um buraco na terra chamada de Deserto de Dudael, por ordem de Deus. Até o ChatGPT, em sua forma mais inteligente, reconhece que a terra do Egito poderia ser esse lugar. No entanto, ninguém pode afirmar isso com precisão, a não ser que entenda todo esse mistério. O importante é saber que Deus pediu para que um buraco fosse aberto no deserto chamado de Dudael e que pedras pontiagudas fossem colocadas sobre Azazel depois que ele fosse amarrado
mãos e pés, e fosse lançado nas trevas exteriores. Jesus faz muitas referências ao livro de Enoque, e em uma delas, Jesus disse em uma parábola: Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22, 13 e 14. Esse grande buraco abaixo da pirâmide se estende por quase 2 quilômetros, e muitos estão dizendo que isso pode ter sido uma antiga cidade subterrânea com tecnologias extraterrestres desconhecidas por nós. Olha só que loucura isso! Mas sabemos que isso não passa de teorias loucas, como a falsa teoria do Deus Sol, da loucura da gravidade e dos planetas e de todo o sistema solar inventado pela mentirosa NASA. Esse buraco, segundo a verdade dos escritos sagrados, foi feito para que abaixo dele, no Tártaro, ficasse preso um anjo poderoso, o qual mais se assemelhou a Satanás, que um dia foi parte da família dos 4 querubins ungido por Deus. Note que não tem nenhuma outra criatura mais próxima de Deus do que os 4 querubins. E o diabo fazia parte dessa grande bênção. É por essa razão que na nossa Bíblia, em Levíticos 16, Azazel é mencionado como um bode, não sendo para o Senhor. E por isso o seu sangue não é derramado para fazer expiação. E ele morre com todos os pecados do povo em seu corpo. Isso é nitidamente um contraste com o bode que é eleito para o Senhor. Pois esse tem o sangue derramado para a purificação dos pecados de todo o povo. Mas o bode que não é para o Senhor morre culpado e sendo responsável por todo o pecado do mundo. Assim como acontecerá com Satanás e seus anjos. Mas as traduções mudam essa palavra Azazel por bode emissário para desfazer a conexão que Deus fez com o livro de Enoque. Isso acontece porque esses são filhos da igreja pentecostal, que são as filhas meretrizes reformadas. Essas mulherinhas sobrecarregadas de pecados sempre tentam a todo custo nos esconder as grandezas de Deus. Esse 2 Timóteo 3 e 6. Bom, para finalizar, voltando a falar do mistério da pirâmide, o buraco aberto abaixo dela, como as suas colunas, como a sua edificação visível acima, foi para Deus deixar um primeiro testemunho visual para toda a humanidade de que os nefilins existiram e que o livro de Enoque é verdadeiro e somente ele tem a resposta para esse mistério. Muitos vão continuar tentando explicar, mas a própria lógica e a ciência deixarão todas as explicações sem sucesso. Os egípcios se apoderaram desse lugar e dessas estruturas, mentindo para todos, afirmando que eles que construíram esse grande monumento. Eles construíram algumas coisas sim, mas nada perto dessas pirâmides, e assim também como os Estados Unidos mentiram para o mundo, afirmando que eles foram até Lua, assim também todo o sistema sempre mentiu para nós. Ora, se até o sistema religioso, que é a besta da terra, sempre nos enganam com suas falsas doutrinas em nome de Deus, quanto mais o sistema da besta do mar. Pois os homens jamais foram à Lua, os homens jamais construíram a grande pirâmide de Gizé, os homens jamais levaram pedras de 50 toneladas para o topo mais alto da montanha em Machu Picchu. Seria até loucura imaginar pedras de 1 tonelada sendo levadas para o mais alto da montanha por homens, quanto mais pedras de 20, 30 e até 50 toneladas. Mas os anjos caídos, sim, poderiam fazer isso. E eles e seus filhos de fato fizeram para formarem um palácio na terra. No mundo antigo, Deus deixou que os gigantes vivessem por mais 500 anos, e no tempo do castigo, Deus ordenou que Gabriel incitasse guerra entre eles e que eles perecessem por guerras e mútua matança. Eles fizeram não somente as edificações em Machu Picchu, mas muitas outras que os homens jamais puderam explicar, e nem as águas do dilúvio foram capazes de desfazer essas obras, porque Deus as queria como testemunho visual para seus santos e para todo o mundo, para que os santos recebessem as palavras de Enoque sem duvidar. Eu, na verdade, nem precisei desses testemunhos para acreditar, pois eu acreditei no que está escrito mesmo sem ter entendido tudo isso. Mas com esses testemunhos visuais, o livro fica mais pesado e todo o testemunho se fortalece ainda mais. O Sol não é o centro do universo e nem a Terra gira em torno de si mesma, e muito menos gira ao redor do Sol. E não existem planetas no céu. Porque esses supostos planetas com nomes de deuses pagãos são, na verdade, 7 prisões de 7 estrelas que se rebelaram contra Deus. E esse mistério está em nossa Bíblia, nos profetas Jó e Amós.
mas ainda assim é preciso de porções do livro de Enoque para esse mistério ser compreendido. Até nos nomes dos dias da semana e nos nomes dos meses, esse sistema introduziu referências a homens pagãos e deuses pagãos. E por isso que em Enoque 10, nesse mesmo contexto, Jesus fala para os arcanjos restaurarem a terra, para que ele possa recebê-la outra vez em justiça e em verdade. Conclusão perfeita. O que o mistério da grande pirâmide de Gizé tem a ver com o sistema solar da falsa ciência? Por que eu quis somar todas essas coisas? O que é que o Espírito Santo está querendo nos dar a entender com tudo isso? Prestem atenção no óbvio. Se o homem não é capaz de explicar uma edificação de um simples túmulo chamado de a Grande Pirâmide de Gizé, e também não é capaz de explicar como foram feitas as grandes edificações em Machu Picchu, no Peru, que é o segundo testemunho visual que Deus deixou no mundo, como o homem iria explicar o tamanho da Terra, do Sol, da Lua e das estrelas? Ora, se eles não são capazes de explicar sobre as coisas que estão na terra, onde eles vivem, como eles seriam capazes de explicar as coisas que estão no céu, onde eles não podem ir? E por isso Deus deixou escrito isso, para todos fazerem as suas escolhas entre as palavras de Deus ou entre as palavras do engano desse mundo. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Jeremias 31, 35, 37. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a alguns, se desviaram da fé. A graça seja contigo. Amém. 1 Timóteo 6:20. Muitos vão querer contra-argumentar em defesa da pseudociência e dos falsos mestres desse mundo, direito de todos. Fiquem à vontade. Bom, meditem vocês mesmos e tirem suas conclusões a respeito desse assunto e deixem seus comentários abaixo. Eu fico com a palavra de Deus, nas palavras dos profetas de Cristo e dos apóstolos. Além disso, é de procedência maligna. A paz seja com todos e até o próximo vídeo.